Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos ver aí a como criar a sessão do nosso usuário. Nós estamos prontos para criar a sessão. Deixa eu aumentar a tela aqui. Antes de criarmos a sessão, eu alterei aqui os textos. E é extremamente importante que você não informe para quem está tentando fazer login se ele errou, por exemplo, o e-mail, se ele errou a senha. Sempre informe dados ali genéricos, textos genéricos. Pois se ele ali souber o e-mail, mesmo que ele não saiba, né, ele coloca ali um e-mail que não existe, você informa que aquele e-mail não existe, ele vai saber que aquele e-mail não existe. E se ele coloca o e-mail que existe, ele já vai saber que o e-mail existe. Ele só vai buscar, tentar descobrir a senha e por aí vai. Então não informe, sempre dê ali uma mensagem genérica para que ele não saiba se ele errou o e-mail, a senha ou o método de login que você está aplicando aí no seu sistema. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer então é criar a nossa sessão, e para criar a nossa sessão a gente precisa utilizar, obviamente, a nossa sessão. Então, aqui, use sessão, para a gente colocar o caminho aqui. E agora eu vou criar aqui a nossa sessão. Então, depois do level aqui, obviamente, eu vou vir aqui e vou criar a sessão. Então, aqui, new, sessão, e aqui fora, criar a chave. Eu vou dar o nome de usuário ID. E aqui, já colocou o usuário, eu simplesmente vou pegar o ID do usuário. Bom, eu poderia criar a sessão completa com o usuário aqui, obviamente. No entanto, eu vou criar a sessão somente com o ID desse usuário que logou. Então, vou buscar o usuário pelo ID dele no controlador, usuário controlador que vamos criar. Por quê? Porque quando a gente cria uma sessão, esses dados são meio que estáticos. Então, para você mudar, aí, por exemplo, o nome de usuário, você tem que ficar checando o índice, atualizando o índice. Isso se torna muito mais trabalhoso. Ou seja, o usuário tem um dado lá no banco de dados, ele mudou o nome dele. Para você fazer essa alteração diretamente na sessão, é muito mais trabalhoso do que você buscar simplesmente o usuário, os dados do usuário no banco de dados. Fica muito mais simples. Então, criada aqui a minha sessão, vou salvar aqui. Lembrando que todo método de sessão a gente já fez, já criamos nossa classe, já testamos. Então, isso aqui você já tem que saber. Se não sabe, volta lá na aula e refaça toda ela. Feito isso, eu vou então aqui criar o nosso usuário controlador. Eu gosto de deixar bem separado. Mais uma vez, eu poderia criar aqui os métodos que eu vou criar agora no site controlador, poderia criar aí no admin, mas eu gosto de deixar separadinho e cada um com suas funções, e para que eu possa utilizar aí o usuário em nível de hierarquia de forma geral, sem precisar criar outras coisas. Então, um admin, um moderador, etc., ele é um usuário também. Então, aqui eu vou duplicar, então vou copiar primeiramente aqui no meu site controlador, vou colar aqui em controlador, vou renomear, então, para usuário controlador, então aqui, usuário controlador, ok. Vou abrir aqui o arquivo, aqui, por hora, não preciso nem de categoria modelo, nem de posto modelo. Aqui, obviamente, usuário controlador, que está estendendo nosso controlador, mesma coisa. Aqui, há diversos sistemas que criam separadamente a parte de usuários, ali um painel de usuário separado. Eu também crio, mas eu crio ele também dentro da Views. Mas aqui eu já deixo pronto, que caso você quiser mudar o caminho e criar em um local separado, você já pode fazer isso também sem nenhuma dificuldade. E todo o restante aqui eu apago. Então vou deixar o helper aqui, não vai utilizar agora, mas depois vamos utilizar. Então já vou deixar ele colocado aí. E aqui eu vou criar um método estático para que eu possa acessar ele de todo o meu sistema de uma forma muito mais fácil, muito mais simples. Acessar o usuário sem precisar instanciar a classe. Então aqui eu vou criar um método público, vou dar o nome de usuário. Só que esse meu método ele vai ser estático, então public, static. A gente criou bastante o método static lá nos fundamentos, certo? Aqui então eu vou checar se a seção que eu estou criando ali no nosso usuário modelo, ela existe. Se existir, eu vou retornar o usuário, se não, eu vou retornar nulo. Então aqui, obviamente, eu tenho que chamar o nosso sessão, então aqui, use sessão. E aqui, então, eu venho
dentro do corpo da nossa função usuário e checo se a minha sessão existe. Então, eu vou criar uma variável chamada sessão, será igual new sessão, ou seja, instanciar a nossa sessão. Então, vou verificar if. Sinal de negação, se não existe o meu sessão no nosso checar. Então, eu vou checar se a chave usuário ID, que nós acabamos de criar ali, obviamente, se o usuário logar, vai ser criado, então, a sessão com o usuário ID. Se não existir, então, usuário ID, eu venho aqui e retorno null. Do contrário, então, passou aqui do meu if, existe um ID, existe aí uma sessão usuário ID. Então, aqui eu vou retornar, então, return o nosso usuário. Só que para retornar o nosso usuário, a gente precisa utilizar ele aqui também. Então, eu venho aqui, use usuário modelo. Agora eu venho aqui, return new usuário modelo. No método aqui, buscar por ID. Lembrando que todos os métodos aqui vão aparecer, pois nós temos o método busca, por exemplo, da nossa superclasse. O busca por e-mail é diretamente do nosso usuário modelo. E o busca por ID é do nosso modelo pai. Então, como eu falei, a gente pode criar métodos específicos, buscar por e-mail mais específico do usuário. Então, criado lá no modelo de usuário. Por ID não é mais genérico, né? A gente pode utilizar em diversas tabelas. Então, ele aparece para a gente buscar. Então, eu posso buscar aqui pelo ID. E aqui, o ID do usuário vai existir na nossa sessão. Então, aqui, sessão, no nosso usuário ID. Então, fazendo a busca pelo ID do usuário, como eu falei anteriormente, se a gente mudar alguma alteração lá no banco de dados, não vai interferir em nada, vai continuar existindo a sessão, vai continuar fazendo a busca dos dados atualizados, pois a gente está fazendo a busca diretamente aqui pelo ID da sessão criada. Então, vou salvar aqui. E agora, lá no nosso admin controlador, que ele é o responsável por proteger, então, nosso painel administrativo, eu vou criar, fora do nosso construtor aqui, primeiramente, um atributo protegido, então, protected usuário, para que os filhos, caso queira, você pode ter acesso, então, ao usuário de alguma forma. Aqui, o nosso usuário, que a gente criou simplesmente para checar se ele existia ou não, colocando valor falso, agora nós vamos, de fato, buscar o nosso usuário. Então, para buscar o usuário, eu vou, obviamente, aqui, então, use usuário controlador. E no nosso usuário controlador, aqui, ao invés de buscar false, agora vai ser this. Ou seja, para a gente pegar ali o nosso atributo usuário, vai ser igual usuário controlador, o nosso método estático usuário. Então, ou seja, eu criei ele sem precisar criar instância. Então, a mesma coisa a gente chamar ali o nosso helper, né? Então, o nosso helper, redirecionar. Então, agora, no nosso diz usuário, eu venho aqui também, coloco diz usuário, né? Se não existir o nosso usuário, e aqui no caso de admin, além disso, eu vou complementar ou seja, se não existir o meu usuário ou o meu diz usuário no level, setinha aqui no level, for diferente, então, exclamação igual 3, ou seja, for diferente de 3, lembrando mais uma vez lá que eu fiz o login, especificando que o level tinha que ser 3, no entanto, esse 3 aqui, ó, ele vai buscar lá no banco de dados, lembrando, ele está buscando aqui, ó, usuário, e aqui a coluna lá, level, que lá no banco de dados eu coloquei o valor 3, mas como eu falei, você pode colocar qualquer valor para identificar aí os seus admins. E com level diferente, você cria hierarquias diferentes. Então aqui, se não existir usuário e não for level 3, eu venho aqui abaixo da mensagem e vou limpar a sessão. Para me limpar a sessão, eu venho aqui em cima, obviamente, né? Use sessão. Então aqui abaixo, antes de fazer o redirecionamento, variável sessão será igual new sessão. Então, para a gente limpar uma sessão, também já vimos também, né, obviamente. Então, aqui, simplesmente limpar. E a chave, usuário, ID, que nós criamos lá e checamos e buscamos.
Então, simplesmente vou limpar essa seção. Salvo. E agora a gente pode verificar se temos autorização sendo level 3 para fazer login. Então, vou aqui minimizar a tela. Vou colocar os dados corretos. A gente já testou aqui com os dados incorretos, que ele não vai fazer login, certo? Vou colocar os dados corretos, então senha, e vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3. Vou clicar aqui em entrar. Perceba que ele deu boas-vindas. Então, neste momento, a nossa sessão deve ter sido criada. Aqui depois nós vamos colocar um redirecionamento, tá? Para que se ele já tiver a sessão, ele já redireciona para o nosso dashboard. Então, já tente fazer isso também. Então, aqui eu vou acessar diretamente, então, admin dashboard. Dashboard. Vou dar aqui um Enter. Perceba que eu tenho aqui acesso. Lembrando que está exibido o nome aqui, mas esse nome, por enquanto, está estático, tá? Então, perceba, eu tenho acesso ao meu admin. Deixa eu entrar aqui no nosso localhost phpMyAdmin, nosso banco de dados blog, tabela usuários, e vou mudar aqui o meu level, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, 5. Então, não é mais o level 3. Vou voltar aqui no painel administrativo e vou atualizar. Então, atualizei. Perceba, ó, ele deslogou para mim. Ou seja, só vai fazer login se o level corresponder com a nossa checagem de level aqui. Então, além do usuário existir, o level tem que ser igual. Então, como eu falei, quando ele fizer login aqui, ó, você pode redirecionar. Então, vou deixar esse pequeno desafio para vocês. Então, é só você checar se o usuário existe, se o level é 3, então ele já redireciona aí para o dashboard, ok? Então, é bem simplesinho isso aí. Tente fazer isso lá, obviamente, na hora de fazer login, em vez dele vir para essa tela de login, ele redireciona para o dashboard se o usuário existir. Basicamente, a mesma coisa que aqui, certo? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.